No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, pela misericórdia, compaixão de Deus, nós temos obrigação de vencer. Nós temos obrigação de vencer. Você tem obrigação de vencer. E temos obrigação de vencer porque Deus nos deu essas condições. Quando o Senhor Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo na minha mesa, no meu trono. Assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então você que está me ouvindo nesse momento, você se diz cristã, cristão, você tem professado a sua fé no Senhor Jesus, como eu, todos nós temos obrigação de vencer. Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer o inferno. Vencer. Por que nós temos obrigação de vencer? Você sabe que o Senhor Jesus jamais vai exigir algo de nós se nós não tivermos condições de atendermos. É ou não é? Você acha que ele vai pedir alguma coisa de mim que eu não possa dar? Será? Não. Então, quando ele faz essa exigência para que venhamos vencer o pecado, vencer a tentação, vencer a morte, vencer tudo, ele faz isso porque antes ele nos deu a coroa da vida. Ele nos tem dado a coroa da unção dele, que é o Espírito Santo. Deus nos tem dado o Espírito dele para vencermos. Então por que a gente não vence? Por que muitas pessoas não vencem? Não têm vencido. Não têm vencido porque não têm disposição para obedecer. Elas têm o direito de obedecer, como também têm o direito de não obedecer. Então quando elas optam pela desobediência, é óbvio que elas também vão colher os frutos dessa desobediência. Então nós temos obrigação, amiga e amigo ouvinte, de vencer. Por isso Jesus disse: ser fiel até a morte. Ser fiel o tempo todo. Ser fiel a toda hora, todo momento. Para que então possa receber a coroa da vida. E o próprio Senhor Jesus nos dá a coroa da vida. Então, ele cobra a nossa fidelidade, porque mediante a nossa fidelidade nós receberemos a coroa da vida. E essa fidelidade que ele cobra de mim e de você é por conta de ele antes nos ter dado a coroa da unção de Deus. Inclusive, neste domingo, nós estaremos impondo as mãos sobre todas as pessoas e passando para elas a unção do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, aquela unção que Melquisedeque passou para Abraão, nós estaremos passando para você neste domingo em
todas as igrejas universal do reino de Deus, seja pela manhã, tarde, à noite, todo santo dia, o dia inteiro, nós estaremos trabalhando nesse sentido, para que você seja forte e fortalecido, animado, para que você venha estar em condições de vencer o mal, de vencer a tentação, de vencer a dúvida, de vencer o medo, de vencer a depressão, de vencer as suas ansiedades. Ansiedade. Você sabe que a ansiedade é que faz muita gente cair em tentação. A ansiedade é que tem derrubado muita gente. Jesus disse, não andeis ansiosos, por coisa alguma, nem pelo seu casamento, seu namoro, né? Pela sua profissão, o seu dinheiro, pelas suas condições, nada disso. Deixe a sua vida ser levada pelo Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo ouvinte, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos tem concedido todas as condições para vencermos, para sermos fiéis até a morte. Até a morte. Porque essa cobrança tem um objetivo, é a coroa da vida. Aos vencedores dar-lhes-ei sentar-se comigo no meu trono, disse Jesus. Você crê nisso? Você crê? Pois bem, se você crê, se você não crê, isso está determinado para os vencedores. E só os vencedores vão tomar posse disso. Quem viver, verá. Graças a Deus. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa com muita alegria lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá. Ao vencedor, com vestes brancas do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém, e há de sentar no trono comigo e o Pai, como eu sentei porque venci. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, e há de sentar no trono
revelem para nós as coisas que hão de acontecer. Nos façam lembrar das profecias apocalípticas. Este tem sido o clamor dos que têm fome e sede de justiça. Venha participar do estudo do Apocalipse e descobrir quais profecias já estão se cumprindo hoje e quais estão prestes a se cumprir. Você sabia que o Apocalipse previu a invenção da internet? Neste domingo, você vai saber mais sobre essa profecia e como a internet já está preparando o palco para outras profecias se cumprirem em breve. Se você tem fome e sede de justiça, venha ser saciado no estudo do Apocalipse. Traga sua Bíblia. Domingo, 18 horas, exclusivamente no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Graças a Deus. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, deixa eu falar uma coisinha para você que talvez você tenha se distraído, não tenha se percebido tanto. Jesus estabeleceu 3 coisas para os seus discípulos. 3 coisas básicas. Ele disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a pregação do Evangelho é a primeira coisa para os seus discípulos. Segundo, curar enfermos, expelir demônios, ressuscitar mortos, fazer milagres em geral. Terceiro, a terceira coisa, e ensinai. Ensinai. Esse é o tripé da Igreja do Senhor Jesus. Não só curar, libertar. Tampouco, não só pregar o Evangelho do Reino, mas ensinar. Eu tenho prazer de ensinar a palavra de Deus. Eu tenho esse grande gozo na alma de passar para outras pessoas aquilo que o Espírito Santo me tem dado. E eu gostaria tanto de ficar ensinando o tempo todo, 24 horas por dia, para que aqueles que têm sede e fome de justiça possam ser saciados, possam ser fortalecidos, possam ser valentes, possam tomar posse do reino dos céus. Então, quando você participa, por exemplo, desse estudo de Apocalipse, eu nunca tive essa oportunidade quando eu estava na minha igreja antiga, quando eu era bem jovem. Não havia estudos do Apocalipse. Mas o Apocalipse é um resumo do Velho e do Novo Testamento. E, como tal, é extremamente importante, tanto importante que existe uma bênção, tanto para quem ensina, como para aqueles que ouvem as profecias apocalípticas. Há uma bênção. Você sabia disso? Não há nenhuma bênção tão específica para os ouvintes, os que aprendem, quanto essa do Apocalipse. Está prometido isso. Então, quando nós ensinamos o Apocalipse, é para que você venha estabelecer a sua fé. Porque você tem fé, mas nem sempre essa fé atende à sua necessidade, porque ela está contaminada com ansiedades, com preocupações. É ou não é? Você está preocupado com o casamento, você está preocupado se vai ficar solteira ou não, vai ficar para titia. Enfim, você fica preocupado, então a sua fé fica deteriorada. Mas quando você ouve o Apocalipse, o ensinamento do Apocalipse, então você se esquece desse mundo e parte ou se imagina no mundo vindouro, o mundo que Deus
desenha ali no Apocalipse. Portanto, é muito importante para você conquistar, mas, sobretudo, estabelecer. Não adianta você conquistar. O difícil não é conquistar, o difícil é estabelecer. Porque o conquistar, você a conquista. Não é difícil conquistar. Difícil é estabelecer, é manter. É como eu tenho falado, não é difícil você casar. Casar é fácil. O difícil é você manter o casamento. Assim também é a fé. Não é difícil você ter fé para conquistar mundos e fundos, para conquistar bênçãos econômicas, curas, etc. O difícil é você manter a fé para manter também as suas conquistas. Você verifica, por exemplo, que muitas pessoas, que muitos ricos conquistam mundos e fundos, mas de repente eles perdem tudo. Quer dizer, não conseguem manter as suas conquistas. Pois bem, quando Deus nos dá a fé, Ele nos dá ferramentas para que nós venhamos mantê-la até a sua vinda. Jesus disse, ser fiel até a morte. Ele exige fidelidade da gente, sabia? Você é mulher, você é homem. Qual é a mulher, qual é o homem que gosta de ser traído? Ninguém, não é verdade? Eu pergunto, você já foi traída ou traído? Não apenas no quesito de casamento, a fidelidade de casamento, mas eu pergunto, a fidelidade de amizade. Você já foi traído na sua amizade? Você já foi, digamos, humilhado por causa de uma traição? Pois bem, imagine Jesus ser traído. Por isso ele exige fidelidade. Fidelidade sempre, até a morte. Então, para você manter-se fiel, você tem que manter o seu pensamento naquilo que Deus tem ensinado, tem falado. E nesse estudo de Apocalipse, aos domingos, 6 da tarde, é para as pessoas que realmente querem estabelecer a sua fé e não querem fraquejar na hora da tentação, não querem cair pelo deserto, mas querem manter-se firmes até a morte. Graças a Deus. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor. Para merecer uma coroa, quem sou eu para ser na vida um vencedor?
dia 6 de agosto, no primeiro dia da ordenança divina da imposição de mãos, o domingo da coroação. Diz o texto sagrado: nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. O que significa ser coroado por Deus? Ser coroado por Deus significa receber a autoridade divina e a condição que vem da fé para de fato fazer a diferença em todos os aspectos da sua vida. As atitudes, ações e reações o fazem ser diferente como pai, mãe, filho, filha. Ser coroado é ser diferente como marido, esposa, como cidadão. Domingo, dia 6 de agosto, o domingo da coroação. Vamos impor as mãos sobre a sua cabeça e determinar que você seja coroado com o derramamento do Espírito Santo. Às 6, 18 horas e especialmente às 9h30, no Templo de Salomão ou em uma universal. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Nós vamos colocar agora uma série de testemunhos de pessoas que estavam com a vida imprestável, uma vida destruída, desgraçada mesmo, essa é a palavra. E quando receberam o Espírito Santo, elas tiveram uma nova vida. Elas receberam a coroa da unção de Deus, que é o Espírito Santo. E a vida delas mudou. Por que a gente está colocando esses testemunhos? Essa série de testemunhos. Todo santo dia, de segunda a segunda, nós estamos colocando testemunhos de pessoas que foram transformadas, tiveram suas vidas transformadas. Ora, por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, minha amiga, como testemunhas do Senhor Jesus. Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser minhas testemunhas. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos testemunhando de Jesus. Para que amanhã, ou quando você estiver diante do trono da justiça, você não venha alegar: poxa, mas eu não sabia. Mas estava escrito na Bíblia. Sim, mas eu não li a Bíblia, não tive a Bíblia, não tive acesso à Bíblia, não lia. Enfim, não chegou a palavra de Deus nas minhas mãos. Tudo bem, mas você ouviu testemunhos. Eu não só falei através da minha palavra, mas eu também enviei meus servos que colocaram testemunhos e você ouviu. Você ouviu pelo rádio, pela televisão, na internet, testemunhos aos montes, uma nuvem de testemunhas para que você pudesse reparar sua vida, se consertar. E você não aproveitou. Por isso que nós estamos colocando esses testemunhos. Portanto, você que ouve esses testemunhos, pode ter certeza, você não poderá dizer, não pode apresentar desculpas, dizendo: eu não sabia. Não, você sabe, porque está aí. Os testemunhos que nós colocamos comprovam a veracidade da palavra de Deus. Portanto, você não pode se esquivar, se escusar de que não teve oportunidade. Vamos ouvir esses testemunhos e eu quero te pedir, por favor, presta bastante atenção, porque esses testemunhos vão mostrar para você o segredo de ter a vida transformada. Meu nome é Cássia. Eu me sentia uma criança vazia, uma criança que ela não tinha objetivos, na escola. Mesmo que eu não desse problemas para os meus pais, eu me sentia só. Muitas vezes eu chorava, eu entrava no meu quarto sozinha e chorava muito, porque eu queria a atenção do meu pai. Mas com o passar dos anos, eu descobri que ele não era meu pai biológico, ele era meu padrasto. E com isso acarretou vários problemas maiores ainda na minha vida. E na minha adolescência, aos 16 anos, eu comecei a ter o vício, do cigarro, da bebida,
né? E aquilo era como se fosse preencher o vazio que eu sentia dentro de mim, mas na verdade não, só foi acarretando mais problemas ainda. Eu comecei a ouvir vozes, né? A ver vultos. Então, quer dizer, eu era uma pessoa muito triste e eu carregava dentro de mim muita mágoa, né? Muita tristeza. Eu tinha aquele complexo de inferioridade. Então eu queria, nos amigos, durante a semana, eu reunia pessoas dentro da minha casa para a gente beber, para a gente fumar. E teve uma vez que eu me lembro que eu tomei vários comprimidos, né, querendo me matar. E a minha mãe trabalhava fora e ela não sabia direito o que se passava comigo, mas eu, durante toda a minha vida, até eu chegar na igreja, foi assim, de dor e sofrimento. Eu conheci a Igreja Universal, eu lembro que uma moça, ela passava sempre na minha rua e eu vi alguma coisa diferente nessa moça. Aí quando chegou um dia, eu perguntei para ela que igreja que ela ia. E ela me falou que ela ia na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei para ela, você pode me levar lá nessa igreja? Aí ela marcou comigo, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E chegando lá, né, graças a Deus, eu tive uma palavra de um pastor que naquele momento ele estava falando sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, sobre a nossa casa, que nós éramos importantes para Deus e que naquele momento, se a pessoa que estivesse ali, ela colocasse tudo para fora, aquela mágoa, aquela tristeza, né? Tudo aquilo que eu sentia, Deus, Ele estaria pronto para fazer de mim uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu. Naquele dia eu chorei muito e eu nunca vou esquecer, porque aquele momento foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu saí dali leve, com a certeza de que Deus, Ele já estava trabalhando dentro do meu coração. Eu perdoei o meu padrasto, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada no meu coração contra ele. Através das reuniões, eu fui aprendendo o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Então, eu fui praticando, lendo a palavra de Deus, jejuando, indo todos os dias para a igreja, né? Porque a gente tem sede. Naquele momento, você vê algo novo para você. Até que um dia, eu nunca vou esquecer esse momento, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Ali, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E ali, eu recebi o Espírito Santo. E hoje, o que eu tenho para dizer, que a maior riqueza que nós podemos ter é o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, que o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida, e eu tenho a certeza que com Ele eu vou seguir até o fim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, nós passamos por muitos momentos difíceis, né? De lutas, de provações, só que tem uma diferença. O Espírito Santo, ele te dá a certeza da vitória, ele te dá a certeza de que Deus, ele é com você, ele não vai deixar você sozinho e que você vai vencer. E hoje eu tenho essa certeza dentro de mim, que o Espírito Santo, ele habita em mim. Porque só Ele pode me dar a paz que eu tenho hoje, a alegria em servir e em agradar a Deus, mesmo com os nossos defeitos, mas Ele nos dá a certeza de que nós somos mais que vencedores. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, né, em situações assim que eu, como criança, eu não entendia o que acontecia ali.
E isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido, né? Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado, não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando para a minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam para me corrigir ou para me ajudar, aquilo para mim é como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas pessoais, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava, o trabalho eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa, né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? O relacionamento que eu levei mais a fundo não deu certo, né? Essa pessoa eu conheci na época no trabalho e nós começamos a nos gostar, enfim. Cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa, comprei casa, apartamento, tinha condições de ter uma vida boa com ela. Mas todos esses traumas do passado eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar. Quer dizer, mais um fracasso na minha vida, né? E depois desse fracasso, que eu comecei a parar e pensar, eu falei, poxa vida, minha vida tudo dá errado, nada dá certo, né? Desde a minha infância eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então eu participei daquela reunião diferente. Dali em diante eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. E então dali em diante eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho, vou fazer minha corrente, né? Eu já entendi ali que eu precisava participar de uma corrente de libertação, eu precisava me cuidar, eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo de manhã. Eu tava naquela expectativa. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar por que eu precisava dele na minha vida. Naquele momento eu comecei a perceber, ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força. E me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente. Me trouxe uma paz tão grande, parecia que eu estava limpo, parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora. Eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande, que tudo que eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo, eu nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas, e principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo, porque hoje é a minha vida. É o que eu mais me esforço para manter, para cultivar.
é esse relacionamento com Ele. É o que eu mais me esforço para me atualizar, é o que eu mais me preocupo, porque eu sei que é a fonte da vida, é a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo, por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, você ouviu, melhor dizendo, os testemunhos e viu pela televisão. Então, você não tem mais desculpas. Você está vendo que Deus está fazendo hoje, nos dias de hoje, da mesma forma como no tempo de Jesus, as pessoas viram os seus milagres. Você também está vendo os seus milagres. Você está vendo o poder de Deus. Agora, preste atenção a esses testemunhos, porque quem sabe, por eles, você vai despertar a fé que você precisa para sair desse buraco, desse poço sem fundo. Vamos ouvi-los. Meu nome é Larissa Molina e eu fui uma criança muito reservada. Eu não tinha muitas amizades e por esse fato eu tinha amigos imaginários e eu vivia nos hospitais, eu vivia doente. E eu era uma criança muito triste, tinha muitos problemas. E eu fui crescendo e isso me acarretou a problemas de complexo de inferioridade. Conforme a minha adolescência, a minha juventude, me gerou muitos problemas familiares, eu era muito rebelde com os meus pais. E devido às amizades, eu fui influenciada a fazer várias coisas, a beber, a sair, a fazer várias coisas que não me traziam alegria. Os meus pais, eles frequentavam a Igreja Universal e eu ia com eles, mas eu ia por obrigação, para simplesmente fazer eles felizes comigo. Mas eu não me entregava, eu ia assistir a reunião, saía da mesma maneira e nada mudava. Eu vivia na hipocrisia, porque eu ia na igreja, assistia a reunião, até orava, só que quando eu saía de lá eu fazia tudo o contrário. Eu não praticava aquilo que eu aprendia. Então eu bebia, eu saía, ficava com vários rapazes, não tinha nenhum tipo de felicidade, eu vivia muito infeliz, eu era vazia, até o ponto em que eu tentei o suicídio, em que eu tentei me matar, e esse foi o meu fundo de poço, onde eu não via mais saída, não via mais sentido de viver. No ato, quando eu tentei me matar, eu lembrei da Igreja Universal, dos meus pais, que eles oravam por mim. Lembrei que eu tinha uma solução, que eu tinha alguém, né? E aí foi quando eu lembrei de Deus e eu fui na igreja. E a partir daquele dia, eu me batizei nas águas e aí eu me entreguei para Jesus. Comecei o processo de libertação, fui liberta, depois eu tive o meu encontro com Deus e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia, não tinha Ele dentro de mim. E eu sentia cada vez mais, cada reunião que eu ia, eu sentia a necessidade de ter aquilo em mim, de ser feliz realmente. Eu continuei buscando e com muito sacrifício, em uma das reuniões eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria muito grande, que eu nunca havia sentido com nada. É incomparável a qualquer coisa, não tem nem como explicar, não tenho palavras para dizer o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso receber o Espírito Santo. Eu senti um amor enorme pelas pessoas, uma vontade muito grande de falar de Jesus, de falar que Ele existe, que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu não amava nem a mim como eu ia amar o próximo, então eu aprendi a me amar, aprendi a amar as pessoas. E a mudança foi concreta. Eu mudei completamente. Primeiro começou de dentro. Aquele vazio que eu sentia, aquele desejo de morrer, acabou. O vazio foi preenchido pela alegria. E o desejo de morrer sumiu. Simplesmente sumiu. Eu não tenho desejo de morrer. Pelo contrário, eu tenho desejo de viver, de falar de Jesus para as pessoas, de viver cada dia mais para poder falar simplesmente que Ele é maravilhoso, que Ele existe, que Ele pode mudar a vida das pessoas. Então hoje eu sou transformada, eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo na minha vida é com direção de Deus,
Tudo que eu luto, todos os meus sonhos são ligados a Ele. Eu não tenho nenhum sonho pessoal, pelo contrário, todos os meus sonhos são ligados a Ele. E eu tenho força para vencer os problemas, para lutar. E eu tenho alegria, paz. E tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Eu não seria nada, ninguém. Eu acho que eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Olá, Bispo Macedo, eu sou a Jussara. Eu venho agradecer o Senhor pelo livro Jejum de Daniel, que fez toda a diferença na minha vida. Porque depois que eu li esse livro e eu fiz o jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. E isso transformou a minha vida. Obrigada. O livro Jejum de Daniel, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro: a Palavra de Deus. E para comemorar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal. Com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Sempre, sempre, sempre tentando fazer você descobrir, despertar para a vida que Deus tem preparada para você. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, paciência traz, aprendendo a amar.
assim eu deixo de ouvir. Pelas lutas que eu vou viver, posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal, pois prometeste que em cada provação tu me sustentarias.